Nogumo é um perdedor feio que é abandonado para morrer após ser traído pelos amigos. Para sobreviver, ele come monstros e une forças com uma vampira, adquirindo habilidades super poderosas que o ajudarão a concretizar sua vingança. Tudo isso começa com Nogumo deitado no chão da masmorra, tentando discernir se está morto ou vivo. Ele se assegura de que ainda vive e recorda como se meteu em uma enrascada profunda ao adentrar o grande labirinto de orcos. Imediatamente, ele se levanta e decide seguir para os níveis superiores, buscando retornar para casa em segurança. Pouco depois, avista um coelho. Ele se pergunta como uma criatura tão adorável foi parar na masmorra. De repente, ele testemunha o coelho derrotando dois lobos enormes que tentavam devorá-lo. Nogumo decide partir, mas ao ser visto pelo coelho, este se aproxima dele em alta velocidade, deixando-o apavorado. Ele molha as calças ao ver um monstro gigantesco atrás de si. Observa horrorizado enquanto a enorme criatura, parecida com um pé grande, despedaça o pequeno coelho e começa a devorá-lo. Nogumo grita e corre desesperadamente para salvar sua vida. Mas sua felicidade dura pouco, pois o monstro colossal usa suas habilidades para decepar seu braço esquerdo. A criatura pega o braço de Nogumo e começa a comê-lo. Em seguida, o monstro passa a persegui-lo, desejando provar seu delicioso corpo. Nogumo rapidamente usa suas habilidades de transmutação para escapar do monstro, inadvertidamente levando-o ainda mais fundo na masmorra. Ele pensa estar fora de perigo, mas percebe que seu braço esquerdo não para de sangrar, fazendo-o desmaiar. Ao acordar, ele avista um cristal sagrado acima de si. Embora seu braço ainda doa, seu maior problema é a fome. Ele recorda tudo o que leu sobre a formação e as propriedades desse cristal sagrado. Ele também se lembra de sua incapacidade de lutar. Ao recordar o monstro que devorou seu braço, começa a chorar, lamentando seu fracasso em combater e derrotar a criatura para poder retornar em segurança para casa. Nogumo tem um flashback de quando ele e seus colegas de classe entraram na masmorra. Um monstro quase o devorou, mas a Monagawa o salvou. Yama, um de seus colegas, aproxima-se para zombar de Nogumo. Mas Kaori, que talvez tenha uma pequena queda por Nogumo, pergunta se ele está bem. O grupo então descobre um cristal brilhante que o líder do grupo, o Capitão Meld, identifica como o Cristal do Olhar. Quando o cabeça dura Ryama toca o cristal, ignorando os avisos do capitão, ele os teletransporta de volta para o 65º andar do labirinto. O grupo percebe que está em apuros, pois agora se depara com um grande número de monstros. Vendo isso, o Capitão Meld os aconselha a recuar e evitar exibir suas habilidades, pois não são páreo para os monstros. O Capitão Meld tenta desesperadamente proteger os outros membros do grupo, mas ele é tão eficaz quanto um bule de chá de chocolate. Uma criatura monstruosa tenta atacar o grupo, e Nogumo, pensando ter se tornado o Superman de repente, salta em ação para salvar sua paixão, Kaori, de uma rocha enorme, usando suas habilidades. Ele então diz ao Capitão Meld para levar Kaori para um lugar seguro. Nogumo admite que não conseguirá afastar o monstro por muito tempo, mas o Capitão Meld entra no jogo e promete salvá-lo assim que todos estiverem fora de perigo. Ele leva Kaori para um lugar seguro e então reúne o resto do grupo para usar suas habilidades insanas e resgatar Nogumo. No entanto, Nogumo recorda que enquanto tentava correr para a segurança, um dos ataques dos membros de seu grupo o atingiu de repente, fazendo-o cair profundamente no labirinto. Após seus flashbacks, Nogumo começa a chorar e questiona de quem é a culpa por ele estar preso nessa confusão. Kaori havia mencionado ter pesadelos antes de entrarem no labirinto e prometeu protegê-lo. Mas agora, enquanto pondera sobre a traição, ele também sente a dor de seu braço mastigado e o estômago roncando. Faminto e desesperado, Nogumo decide ir caçar lobos monstros. Após comer a carne crua, as coisas começam a ficar estranhas. De repente, ele sente como se a carne o estivesse devorando por dentro. Então, enquanto relaxava sob um enorme cristal sagrado, Nogumo desmaia em agonia após sua última ceia. Desesperado por alívio, ele toma um gole da água do cristal e, sem que ele saiba, seu cabelo começa a ficar branco enquanto o faz. Ah, droga, lá vamos nós de novo. Algumas horas se passam e Nogumo começa a se sentir melhor. Ele nota seu cabelo e decide verificar sua placa de status. Acontece que ele ganhou novas habilidades do monstro que devorou. Ele usa suas recém-adquiridas habilidades de relâmpago para fritar o resto da carne do monstro e comê-la. Então ele se transforma em um cientista louco e fabrica um revólver a partir de uma rocha super resistente chamada Tostone. Ele também faz algumas balas usando os recursos do labirinto. Nogumo nomeia a arma de Gundanner e a testa ao abater um coelho monstro, ganhando seus poderes após comê-lo. Em seguida, ele se dirige ao monstro que devorou seu braço. Após uma pequena exibição de suas novas habilidades, ele literalmente mastiga o braço do monstro na frente de sua cara. Enquanto o monstro tenta retaliar, Nogumo simplesmente diz não e o abate sem suar. Sentindo-se revigorado, ele decide que é hora de voltar para casa e elimina qualquer coisa que se interponha em seu caminho. Nogumo leva a carne do monstro de volta ao seu esconderijo seguro e começa a devorá-la.
Ele percebe que não está adquirindo novas habilidades, mas pelo menos está acumulando pontos como um louco. Ele decide tentar encontrar o caminho de volta para casa, mesmo sem ter a menor ideia de em qual andar se encontra. Ele está casualmente passeando por outra parte do labirinto quando, do nada, ele se depara com um monstro que usa sua habilidade para apagar sua luz. Nogumo imediatamente retorna ao cristal sagrado, pois não consegue encontrar mais nada. Nogumo está viajando cada vez mais fundo no abismo, esmagando monstros para todos os lados como se não fosse nada. No entanto, quando ele verifica suas estatísticas no cristal sagrado, percebe que elas não aumentaram nem um pouco. Enquanto isso, o resto do grupo se reporta ao rei e explica o que havia acontecido no labirinto. O rei lhes dá uma ordem estrita para não deixar escapar uma palavra sobre um deles ter desaparecido no labirinto. Shizuko, a rainha durona da equipe de Nogumo, começa a pensar na vez em que tentaram salvá-lo. Ela se sente péssima e verifica Kaori, que está inconsciente porque não conseguiram proteger Nogumo. Shizuko também se lembra de sua missão de salvar o reino e de sua professora, a senhorita Eiko, implorando para que não fossem ao labirinto. Shizuko se pergunta o que deu errado, mas fica totalmente distraída ao ver Ryama falando sozinho como um louco. Ele está tentando se acalmar porque ninguém viu o que ele fez. Shizuko chama Ryama e ele surta, alegando que está tudo bem. Mas assim que ele se vai, Shizuko percebe que ele sempre está brigando com Nogumo. Ela descobre que ele gosta de Kaori e estava usando magia para não machucar Nogumo, então ela se dirige para onde Kaori está inconsciente. Ela fica toda animada ao ver Kaori acordando. Kaori diz que está cansada e Shizuku lhe informa que ela esteve inconsciente por 5 dias. Kaori não tem ideia do que aconteceu e fica desolada ao saber que perderam Nogumo. Shizuko tenta consolá-la, mas Kaori está determinada a salvar Nogumo, que está completamente sozinho. Enquanto isso, Nogumo continua fazendo seus experimentos e encontra uma grande porta com 2 estátuas gigantes. Ele decide fazer mais balas, pensando que não sabe o que há por trás da porta, mas está pronto para matar qualquer coisa em seu caminho. Nogumo tenta usar sua habilidade de transmutação na porta, mas leva um choque e cai. Então ele percebe que as estátuas são, na verdade, monstros gigantes de um olho só guardando a porta, e começa a questionar suas escolhas de vida. Um monstro tenta atacar Nogumo, mas ele dá ao monstro uma dose dos poderes de Donner, e ele cai morto. O segundo monstro realiza alguns movimentos de magia defensiva contra Nogumo, deixando-o ainda mais curioso sobre o que se esconde por trás daquela porta misteriosa. Após um certo embate, Nogumo consegue usar suas habilidades para encurralar o monstro e o Isekai com estilo, sentindo-se um verdadeiro super-herói. Enquanto isso, Kaori está contando uma história mirabolante para Shizuku sobre como ela tem certeza absoluta de que Nogumo ainda está vivo. Ela está em uma missão para se tornar mais forte para que possa intervir e salvá-lo. Agora ela está pedindo a Shizuku para ajudá-la a ficar mais forte, e Shizuku relutantemente concorda em ser sua treinadora pessoal. Na masmorra, Nogumo descobre que a chave da porta é o par de orbes dos peitos do monstro. Ele pega os orbes, a porta se abre e Nogumo se encontra em uma sala deslumbrante com um cubo brilhante e maciço flutuando no ar. Mas, à medida que ele se aventura mais fundo na sala, uma voz o incita a se aproximar do cubo. Quando ele o faz, descobre que há alguém dentro do cubo. Ao se aproximar, ele vê que a pessoa é uma jovem garota, mas ele decide ir embora porque não quer lidar com o que quer que ela esteja enfrentando ou tramando. A garota implora para que ele fique e a ajude, mas ele lhe diz que não está interessado em ser seu cavaleiro de armadura brilhante, pois ela provavelmente se trancou de propósito. A garota rapidamente insiste que foi traída, e quando Nogumo ouve isso, ele sente que eles podem ter algo em comum e decide ouvi-la. Nogumo questiona a garota sobre por que ela está presa em um cubo. Antes que ela possa responder, ela fica totalmente hipnotizada por seu charme, tipo BTS. Ela explica que vem de uma longa linhagem de vampiros super poderosos, mas seu tio, que não presta, atraiu. Ele queria assumir o controle, mas acelou profundamente no labirinto quando percebeu que ela não podia ser morta. Nogumo continua a interrogar a garota para descobrir por que ela é imortal. Ela explica que se cura super rápido e pode controlar mana sem um círculo mágico. Nogumo fica bastante impressionado e decide dar uma mão, secretamente esperando que ela também o ajude mais tarde. Ele usa seus poderes para quebrar o selo de um cubo enorme, e após aplicar muita pressão e energia, a garota acaba caindo dele, nua. Nogumo oferece a ela sua água benta, mas em vez de ser grata, ela se agarra a ele como se fossem um casal. Ela o agradece por salvar sua vida e pergunta seu nome. Ele lhe diz seu nome, e quando ele pergunta o dela, ela lhe diz para dar-lhe um novo nome, pois não quer usar o antigo que tinha antes. Após pensar um pouco, Nogumo nomeia a garota Yu e lhe diz que significa lua, porque seu cabelo e olhos o lembram da lua.
Yu agradece a Nogumo e o abraça, esfregando seu corpo nu contra ele. Mas Nogumo de repente sente um ataque. Ele se usa como escudo humano para Yu, e ela o chama quando vê que algumas lanças de pedra o atingiram. Nogumo diz a Yu que ele baixou totalmente a guarda e rapidamente espirra água do cristal em suas feridas, enquanto Yu o ajuda a arrancar as lanças. Ao olhar para cima, ele avista um monstro gigantesco parecido com um caranguejo e avisa Yu que ele está ali para garantir que ela não escape de seu aprisionamento. Então Nogumo olha para Yu e pela primeira vez percebe que ela está nua. Nogumo lhe dá um de seus casacos para vestir e ela o chama de porco inculto. Nogumo então cala a boca dela, enfiando sua salsicha lá dentro. Carne picante, é isso aí. Depois disso, Nogumo diz a Yu para subir em suas costas e enfrenta o monstro, ameaçando matá-lo e comer sua carne. Com Yu em suas costas, Nogumo começa a atacar o enorme monstro caranguejo com suas habilidades, mas logo percebe que não consegue perfurar sua pele. Ele recua para um lugar seguro a fim de elaborar um novo plano. De repente, Yu salta de suas costas e, sem aviso, começa a morder seu pescoço e a sugar seu sangue como se fosse uma caixa de suco. Nogumo continua usando suas habilidades para afastá-los dos monstros. Quando Yu termina de sugar, ela lhe diz que seu sangue é delicioso. Então, ela corajosamente se aproxima do monstro e libera uma magia de alto nível chamada Lâmina Azul. Nogumo fica pasmo e pergunta se ela pode fazer isso de novo. Ela diz que vai tentar. Nogumo elabora um plano e a instrui a usar a magia novamente quando ele der o sinal. Seu plano parece funcionar, pois eles derrotam facilmente o gigante Sr. Caranguejo. Depois eles o cozinham. Parece que Nogumo finalmente consegue provar a fórmula secreta. Na manhã seguinte, os dois continuam sua jornada. Eles caminham por dias, e quando chegam ao 100º nível, Yu percebe Nogumo sendo extremamente cauteloso. Ela pergunta o porquê, e ele responde que é o 100º nível, e eles não têm ideia do que os espera. Em breve, eles se deparam com uma porta que parece levar à morte ou ao paraíso. Nogumo avisa Yu para ficar alerta, pois eles não têm a menor ideia do que há por trás dela. Eles atravessam a porta e ambos concordam que estão no covil do Maverick devido à sua bela construção. Mas Yu se precipita e diz a Nogumo que eles enfrentarão qualquer monstro que encontrarem. Yu azarou a situação e de repente eles estão cara a cara com um chefe de nível, um monstro de 6 cabeças e multicolorido. Eles começam a se sentir como super-heróis enquanto o monstro ataca, e eles usam suas habilidades para derrubá-lo. Mas depois de acertarem alguns golpes, percebem que o monstro pode se curar. Eles também descobrem que as cabeças são responsáveis por diferentes habilidades de combate, como defesa, ataque e cura. Entre outras habilidades, eles continuam lutando, e enquanto Yu tenta derrubar o monstro, uma de suas cabeças a engana para que olhe em seus olhos. Quando ela o faz, ela se vê presa no cubo novamente. Mas desta vez, Nogumo simplesmente a deixa lá, e ela começa a chorar. Nogumo ouve a voz de Yu e vê o monstro tentando acabar com ela usando suas habilidades. Ele corre para resgatá-la e então distrai o monstro jogando uma granada nele. Nogumo constrói uma parede de rocha para protegê-los dos ataques do monstro. Quando ele vê que Yu desmaiou, ele lhe dá um pouco de água benta e ela acorda. Ela começa a tagarelar sobre como pensou que ele a abandonaria, mas ele a assegura de que ambos sobreviverão ao labirinto e voltarão para casa. Nogumo olha para a fofura de Yu e lhe dá respiração boca a boca, chocando-a com um beijo inesperado. Após compartilhar um pouco de fluido de saudação com Yu, Nogumo se transforma em um orador motivacional e começa a animar Yu para derrubar o monstro e voltar para casa. Eles voltam a lutar contra os monstros, mas então o monstro tenta fazer jogos mentais com Yu, tentando enganá-la com seu passado. Felizmente, ela se lembra do beijo com Nogumo e sai do transe. Nesse exato momento, Nogumo libera sua habilidade mais poderosa no monstro, fritando-o profundamente. Ele então percebe o quão exausta Yu está e vê o monstro se preparando para atacá-la. Sabendo que estava prestes a ser aniquilado, ele corre para resgatá-la, arrastando-a para um local seguro, longe do monstro. Ela está completamente apavorada porque ele está sangrando descontroladamente. Ela pega a água benta, a coloca na boca e depois a cospe na dele. Quando ela percebe que ele ainda está inconsciente, ela fica determinada a salvá-lo, pois ele tem cuidado dela desde que a resgatou. Ela pega Donner e decide enfrentar o monstro sozinha enquanto ela se choca com a criatura que exala a morte. Ela joga tudo o que tem nele, mas acontece que o monstro é uma potência total, e ela está lutando para aguentar sozinha. O monstro a atinge, e ela cai, exausta. Ela começa a se despedir de Nogumo, implorando por perdão porque não consegue salvar o dia ao derrotar o monstro. Do nada, Nogumo acorda como se tivesse algum tipo de sentido aranha e salta de volta para a luta com o monstro.
Ele executa um movimento louco que inventou enquanto estava inconsciente e consegue derrubar o monstro sozinho. Tudo porque ele se animou ao ouvir Yu chorar por não conseguir derrotar o monstro por ele. Depois de chutar a bunda do monstro, Nogumo desmaia e diz a Yu que está totalmente exausto de lutar contra a fera. Ela lhe dá tapinhas nas costas e o elogia por um trabalho bem feito. Ele murmura algo sobre ela ter se saído muito bem também. Então eles simplesmente se jogam para descansar um pouco antes de continuar sua jornada. Por outro lado, a senhorita Aiko, a professora da escola de Nogumo, vai ao encontro do homem que os chamou. Ela começa a repreendê-lo por enviar os alunos ao labirinto depois de ver um de seus colegas morto. Ela explica a ele que os alunos precisam de tempo para lamentar sua perda. Então ela lhe diz que não trabalhará mais em suas fazendas se ele não a ouvir. Ao ouvir isso, o homem a assegura de que nenhum aluno será forçado a lutar se não quiser. Isso acalma a senhorita Eiko, e ela o agradece antes de partir. Ela está determinada a zelar pelo bem-estar de seus alunos acima de tudo. Enquanto isso, os alunos voltam para o labirinto e Kaori vê o local onde Nogumo mordeu a poeira. Shizuko se aproxima dela para oferecer algum consolo, assegurando-lhe que ele está bem. A Monagawa intervém, aconselhando Kaori a não deixar a morte de seus colegas a abater. Kiri e Suzu, outras duas garotas, tentam consolar Kaori e prometem sua amizade. Kaori os agradece pelo apoio, e então a Monagawa insiste para que a turma continue sua aventura. Nogumo de repente acorda e se encontra em uma cama em um lugar lindo, coberto com lençóis brancos imaculados. Para seu horror, ele está sem um olho e completamente nu. Ele nota Yu ao lado dele, que também está no mesmo estado, e seu queixo cai. Ele tenta freneticamente sacudi-la para acordar. Yu acorda e fica toda animada ao ver que ele está bem. Ele rapidamente se desculpa e lhe diz que ela deve ter estado estressada. Nogumo pergunta a Yu o que aconteceu depois que eles derrotaram o monstro de 6 cabeças. Ela explica que a porta maciça se abriu para o covil do Maverick. Ela lhe deu a água benta, e quando começou a fazer efeito, ela estava tão cansada que teve que descansar um pouco. Ele a agradece por ajudá-lo, mas se senta e a questiona sobre por que ele está nu. Ela imediatamente lhe diz que ambos estavam sujos, e ela limpou o corpo dele para ele. Yu começa a lamber os lábios enquanto fala sobre limpar o corpo de Nogumo, e ele está se perguntando por que ela está agindo como uma pervertida. Ambos começam a vasculhar as roupas que Yu encontrou, e ela também menciona ter achado uma casa abandonada. Os dois vestem algumas roupas e perambulam pela mansão como turistas perdidos. Eles se deparam com um banho chique e Nogumo se imagina relaxando sozinho. Mas então Yu sugere que tomem banho juntos, e ele recusa, o que a deixa irritada, enquanto eles bisbilhotam a mansão. Eles descobrem alguns quartos trancados com magia que nem mesmo as habilidades de transmutação de Nogumo conseguem abrir, mas eles persistem e chegam ao trito andar, deparando-se com uma sala enorme com um trono elegante. Ao olhar mais de perto, eles avistam um esqueleto relaxando no trono. Parece que esse sujeito costumava ser um rei ou algo assim. Eles notam um círculo mágico no meio da sala, e Nogumo diz a Yu que o homem pode ter estado esperando por alguém. Então ele diz a Yu que é melhor ela o apoiar se as coisas ficarem complicadas, porque ele tem certeza de que esta sala é a chave para encontrar a saída. Sem hesitar, ele entra no círculo, e bum, ele é ativado. Nogumo começa a se sentir super estranho, como se seu cérebro estivesse sendo micro-ondas, mas então ele vê uma mensagem fantasmagórica do homem morto. O sujeito começa a tagarelar sobre ser o mentor por trás do labirinto insano e ele quer compartilhar as razões pelas quais todos pensam que ele está tentando destruir o mundo. Enquanto isso, no labirinto, os alunos e guardas chegam a um novo andar e enfrentam o Behemoth, o mesmo monstro que os fez perder Nogumo. Apesar do choque ao ver o monstro gigantesco, todos concordam em enfrentá-lo e derrotá-lo de uma vez por todas. Sob o comando de Amonagawa, os alunos começam a agir como os heróis mais incríveis de todos os tempos, dando tudo de si para derrubar o monstro gigante e seus assustadores ajudantes esqueletos. Após muito planejamento e uma determinação séria, eles finalmente conseguem derrotar o monstro. Os alunos estão todos animados porque trabalharam juntos para vencer o monstro enorme, mas então Kaori começa a se sentir mal por ter decepcionado Nogumo, literalmente. Por outro lado, o Homem Morto se apresenta como Orcus. Ele oferece a Nogumo seu poder de criação, mas também o adverte para não usá-lo indevidamente. Depois de assistir a gravação, Nogumo começa a se sentir estranho e diz a Yu que é como se algo tivesse sido tatuado em seu cérebro. Ele também menciona que as pessoas que eles pensavam serem vilões são na verdade os mocinhos, os libertadores. Nogumo garante a Yu que fará com que ela volte para casa. Ela concorda em começar a se preparar para partir, mas ele também a informa sobre uma nova magia antiga de criação que obteve de Orcus. Ele a aconselha a focar mais em aprender e treinar antes de retornarem à superfície. Nogumo sugere a Yu que eles deveriam cuidar do corpo, já que a mansão agora lhes pertence.
Eles decidem enterrar orcos nos campos. Após retornarem, vão à biblioteca para descobrir como chegar à superfície. Eles encontram um livro específico e percebem que o círculo mágico no quarto de orcos é a única maneira de subir. Mas a chave de que precisam é o Anel de Orcos. Yu está desanimada porque acabaram de enterrar o homem, mas então Nogumo revela que pegou o anel antes de enterrarem o corpo. Usando o Anel de Orcos, eles destrancam uma sala selada e encontram várias relíquias e artefatos deixados por orcos. Nogumo sugere que eles fiquem um pouco na mansão para se equipar antes de voltarem à superfície. Mais tarde naquela noite, Nagumo toma um banho. Enquanto desfruta de seu momento, Yu entra inesperadamente no banho completamente nua. Chocado, ele pergunta por que ela não cobriu o corpo, e ela começa a perguntar se não é o tipo dele. Enquanto ele tenta se explicar, ela imediatamente se posiciona à sua frente e lhe mostra seus pequenos melões e sua comporta. Nagumo fica desconfortável e começa a gritar por ajuda, mas ela cala a boca dele, fazendo-o sugar uns melões pequenos. Senhoras e senhores, nós o pegamos. Alguns dias depois, Nagumo cria um braço de ferro para si, e Yu o ajuda a conseguir um tapa-olho de pirata para seu olho perdido. Eles também encontram alguns veículos legais na casa, como motos e carros. Após 2 meses de preparação, eles decidem ir para a superfície. Antes de partirem, Nagumo dá a Yu um lindo anel que ele fez para ela, e ela o aceita. Ele faz todo um drama sobre o quão prontos estão para ir à superfície e voltar para casa. No entanto, Nogumo alerta Yu sobre ameaças potenciais na superfície devido aos seus novos poderes. Ele também menciona a possibilidade de serem alvos de seres divinos, mas então ele se torna todo motivacional, recitando o hino deles de derrotar qualquer coisa ou qualquer um que se interponha no caminho de voltarem para casa. Enquanto isso, uma jovem e bela garota fera espera por visitantes em um lugar deserto. De repente, ela avista um enorme monstro dinossauro de 2 cabeças. Ela está assustada e tremendo, mas então seus enormes canhões também começam a tremer. Assim que ela está prestes a perder o controle, ela vê um enorme círculo mágico e fica toda animada, gritando que seus visitantes finalmente chegaram. A garota coelho fica totalmente abalada ao avistar Nogumo, e que parecem não ter ideia de seu status de visitantes especiais. Após derrotar o monstro que a perseguia, ela decide ir até eles e conversar. Nogumo e Yu estão super animados com sua aventura, até que avistam a garota coelho correndo em direção a eles. A garota coelho estúpida não consegue alcançá-los enquanto eles se afastam como pessoas importantes. A garota coelho se agarra à perna de Nogumo, tagarelando sobre salvar sua família. No entanto, Nogumo continua andando, enquanto Yu não para de reclamar sobre o quão irritante ela acha. No entanto, a garota continua insistindo para que a ajudem, mas Yu começa a puxar suas orelhas e, eventualmente, a tira do corpo de Nogumo. A garota coelho então diz a Nogumo para não recusar uma garota bonita como ela, mas sim ajudá-la. Nogumo responde dizendo a ela para parar de se elogiar, pois ele não a acha atraente de forma alguma. Ela implora desesperadamente pela ajuda de Nogumo, mas ele não cede e simplesmente a empurra para longe. A garota coelho então se apresenta como Shi, e revela que é a filha mais velha da tribo das feras Alia. Ela explica urgentemente que toda a sua tribo está em sérios apuros. Nogumo se cansa e tenta assustar Shi com sua arma. Eventualmente, ele concorda em ouvi-la. Quando Shi fica emocionada e enxuga as lágrimas no casaco de Nogumo, ele perde a paciência e a repreende. Num acesso de raiva, ele então bate em Shi, que responde perguntando por que ele a está batendo apesar de sua beleza. Nagumo diz a Shi para parar de se gabar de sua aparência na frente de Yu, que é muito mais deslumbrante e está fora de sua liga. Yu parece confiante, como uma rainha. Enquanto Shi aponta para Nagumo que ela tem canhões gigantes e um corpo muito detalhado, Shi exibe seu corpo na frente de Nogumo, que se sente super constrangido e tenta desviar o olhar. Ela está totalmente alheia e continua perguntando por que ele está corando. Mal sabe ela, a pequena melão Yu está parada atrás dela, fervendo de raiva. Naquele momento, Shi vê Yu e percebe que ela estragou tudo. Ela pede desesperadamente perdão, mas Yu não aceita. Shi começa a gritar por ajuda, implorando para não ser transformada em panqueca. Após alguns minutos, Nogumo ouve a história de Shi sobre sua tribo banida e sua habilidade de prever o futuro. Ela afirma que eles estão destinados a ajudá-la, mas Nogumo não acredita. Ele usa seu anel mágico para revelar uma moto que o levará, junto com Yu, ao próximo destino. Shi começa a implorar a Nogumo, mas ele diz que não receberá nada em troca e não quer se estressar. Shi imediatamente revela que sabe que ele está indo para a grande árvore de Haltzana, um vasto mar de árvores. Ela acrescenta que o lugar está sempre coberto por uma névoa densa que não pode ser vista por um visitante, mas pode ser vista por um membro de sua raça. Shi quer ir com ele se concordarem em ajudá-la, e Yu sugere levá-la como guia. Shi fica super animada e pula para abraçar Yu, mas ela a transforma em um delicioso sorvete.
Na aldeia, Nagumo derruba uma grande fera voadora que está atacando uma criança. Quando Shi se reúne com seu povo, ela lhes diz que foi buscar ajuda, mas Nogumo diz que está pensando em usá-la como isca para as feras. Nogumo agarra Shi e a joga no ar para atrair as feras voadoras, enquanto ele cuida delas com seu fiel companheiro Donner. Nogumo e Yu ajudam Shi e seu povo a combater os monstros problemáticos. Shi revela por que deixaram sua cidade natal. Ela estava destinada a ser morta por um dos Homens-Fera. Para protegê-la, seus pais e alguns outros moradores de Hylia deixaram sua cidade natal para se estabelecerem em outro lugar. Nogumo e Yu estão ajudando Shi e outros Homens-Fera a evitar serem caçados. Mais tarde naquela noite, o povo de Hylia finalmente consegue dormir em paz, o que surpreende Shi. Após agradecer a Nogumo e Yu, Shi pergunta sobre o propósito da jornada deles. Nogumo explica que eles planejam voltar para casa. Depois de pensar um pouco, Shi decide que quer acompanhá-los em sua jornada de volta, mas Nogumo e Yu acreditam que ela apenas os atrasará. No dia seguinte, Shi e seu povo se aproximam de Nogumo e Yu, expressando seu desejo de se tornarem mais fortes. Enquanto isso, Yu concorda em ter um duelo com Shi para decidir se ela pode segui-los, enquanto Nogumo conversa com os outros sobre como lidar com os monstros que os caçam. Após alguns minutos de luta, Yu derrota Shi. No entanto, Shi nota um arranhão na bochecha de Yu e o aponta. Yu imediatamente se cura e nega ter sido atingida pelos ataques de Shi. Nogumo se aproxima das garotas e pergunta se o duelo delas terminou. Animadamente, Shi vai ao encontro dele e lhe conta sobre o arranhão. Nogumo pergunta a Yu sua opinião sobre Shi, e Yu responde que Shi é forte. Shi então insiste para que Nogumo se junte a eles em sua jornada. Quando Nogumo pergunta por que ela quer segui-los, Shi confessa que está apaixonada por ele e quer ficar com ele. A tribo Hylia segue Nogumo e Yu até o Mar de Árvores. Quando veem a árvore de Haldzana, Nogumo lê uma mensagem e coloca o Anel de Orcus nela. Eles percebem que para abrir a árvore precisam obter relíquias dos outros labirintos também. Nogumo então diz às pessoas que precisa partir, mas elas pedem para segui-lo. Ele lhes diz que devem continuar treinando, pois ele pode precisar deles mais tarde. Mais tarde naquela noite, Shi lembra Yu da aposta deles. Yu imediatamente encontra Nogumo para convencê-lo a permitir que Shi o siga em sua jornada, e Nogumo aceita. Ele diz a Shi que não retribuiria nenhum sentimento por ela. Shi expressa seus sentimentos sobre trabalhar duro e mudar o futuro, explicando que teve arrependimentos no passado e não quer mais passar por isso. Nogumo avisa Shi que seria complicado e perigoso para ela viver em sua cidade natal. Shi insiste que está à altura da tarefa. Ele permanece em silêncio. Shi lhe diz que seus sentimentos venceram seu coração duro. Nagumo e Yu procuram a entrada do labirinto no desfiladeiro ascendente quando, de repente, descobrem algo. Enquanto investigam, ouvem uma voz os saudando, e Nagumo se pergunta de onde a voz está vindo. Embora não pareçam se importar muito com a origem da voz, eles estão mais animados por terem encontrado a entrada do labirinto. Nogumo pergunta a Yu sua opinião sobre a entrada, e eles procuram uma maneira de entrar no labirinto. De repente, ela encontra uma entrada, mas cai, expondo sua roupa íntima. Depois de entrarem no labirinto, ouvem a voz novamente e se perguntam o que é. Eles então tentam destruir a tábua de pedra, pensando que a voz cessará. Mas a voz os informa que as tábuas de pedra podem se regenerar depois de um tempo, o que os surpreende. Ao entrar no labirinto, Nogumo acidentalmente pisa em uma armadilha. Isso aciona uma obstrução, bloqueando sua rota de fuga e fazendo grandes pedras rolarem em direção a eles. Yu tenta usar sua magia de projétil, mas fica desapontada ao descobrir que sua magia não funciona dentro do edifício. Nogumo então tenta usar sua arma para destruir as pedras com sucesso. Para sua surpresa, eles notam que mais pedras estão vindo em sua direção, mas ela imediatamente usa seu martelo para parar as bolas restantes como uma super-heroína esperando ser aplaudida. Eles avançam e notam mais armadilhas como essa, mas a garota usa seu martelo para continuar a abrir caminho para que possam passar. Eles continuam mais fundo no labirinto e voltam a uma sala que já viram antes. Nagumo então percebe que eles estão andando em círculos, pois estiveram naquela sala desde o início, o que os deixa com raiva de Milde, a voz que tem falado com eles. Na cidade longe do labirinto, Yaka se sente preocupada em ficar parada e não fazer nada. Ela planeja ir em sua expedição com Eiko. Eles tentam convencê-la a se acalmar, mas ela lhes diz que não pode simplesmente ficar sentada sem fazer nada como uma preguiçosa e tem que fazer algo. Yaka explica que se sentiu péssima depois que Nogumo partiu para encontrar seus ancestrais, e ela não conseguiu fazer nada a respeito. Eles mencionaram que ela poderia ir com ele, já que Nogumo havia encontrado Hades enquanto tentava salvá-los. Yaka argumenta que ele conseguiu isso salvando-os e parte para pelo menos manter Eiko segura. De volta ao labirinto, Nogumo e os outros acabaram de sair de uma porta, e Nogumo vê que chegaram ao lugar de Milde.
Eles notam muitas estátuas gigantes lá. Nogumo começa a olhá-las e diz aos outros que tem um mau pressentimento sobre as armaduras e começa a se sentir ameaçado. Nogumo então insiste para que Shi entre, prometendo protegê-la se algo acontecer. Shi ouve, e todos começam a atacar os gigantes em armaduras. Shi vê que está sendo atacada por muitos gigantes, mas ela é salva por Yu, que a informa que a imprudência a matará. Nogumo continua atirando sua pistola nos gigantes, mas parece não haver fim para seus ataques implacáveis. De repente, eles encontram uma porta e Nogumo insiste para que todos pulem por ela para escapar dos gigantes. Eles se veem aterrissando em uma caixa que os leva até Mildy, onde seu tamanho massivo os confronta e percebem que estão prestes a enfrentar o chefe. Nogumo fica surpreso ao ver Mildy, pois ele acreditava que ela estava morta com base nas anotações de Orcus. Mildy, por sua vez, fica surpresa que eles sejam os que chegaram ao labirinto de Orcus. Nogumo imediatamente a cala enquanto ele próprio começa a se sentir como um chefe, declarando que vieram para acessar magia antiga. Mildy insiste que está dizendo a verdade sobre sua identidade e questiona por que eles precisam da magia antiga. Nogumo explica que precisa usar a magia antiga para voltar para casa, já que foi trazido à força para onde está por seu deus insano. Ele lhe diz que está procurando por magia antiga que possa permitir que ele salte entre mundos. No entanto, Mildy se recusa a lhe dar qualquer informação, levando Nogumo a atacá-la. Ele instrui sua equipe a destruir seu núcleo, que é essencialmente seu coração. Eles lançam uma série de ataques contra Mildy e questionam se são eficazes. Eles então elaboram outra estratégia para usar contra ela. Mildy chega e lança seu ataque sobre eles. Ela pergunta se eles podem sobreviver, mas então ela vê o enorme caos que causou e conclui que eles não podem lidar com isso. Ela fica surpresa ao ouvir a voz de Nogumo atrás dela, percebendo que foi enganada. Ela vê que eles conseguiram perfurar sua armadura, apesar de sua crença inicial de que Nogumo seria incapaz. Depois que conseguem derrubá-la, Yu a prende em um caixão de gelo, permitindo que Nogumo plante uma lança em sua armadura. Mildy ri, pensando que era o fim, sem saber que Nogumo ainda tem um movimento final. Ele imediatamente ordena a Shi que use seu martelo para atingir a lança que deveria acertar seu núcleo e matá-la, fazendo Mildy gritar e desligar. Yu diz a Shi para se ajoelhar para ela, e ela começa a acariciar sua cabeça, já que Nogumo não o fará. Eles começam a desfrutar da companhia um do outro, mas notam que Mildy usou parte de seu poder para se comunicar com eles. Eles ficam intrigados porque destruíram seu núcleo. Mildy explica que só quer avisá-los e então se despede enquanto parte do corpo do robô, e todos começam a ir embora. Eles de repente a veem novamente em uma cantina e ficam mais irritados, pensando que acabaram com ela, mas a veem em outra forma. Yu então ordena a Shi que a ataque, e ela usa seu martelo para atingi-la na cabeça. Mildy imediatamente lhes oferece magia de gravidade após o ataque e especifica como podem usá-la. Ela imediatamente fica com raiva ao ver que Nogumo pegou mais tesouros dela e usa seus poderes para inundar a sala. Desejando-lhe sorte em outros labirintos, Nogumo percebe que Shi desmaiou e rapidamente realiza a ressuscitação boca a boca para tentar salvá-la. Isso deixa Yu desconfortável. Shi acorda de repente e beija Nagumo, o que o deixa furioso. Ele reage jogando Shi de volta no rio para se afogar. Eles finalmente chegam a uma pousada e entram em uma grande discussão sobre quantos quartos deveriam pegar. Todos querem ficar no quarto com Nogumo, mas Nogumo permanece em silêncio e então a ouve sugerindo que ele tire a virgindade dela. Ele permanece em silêncio por um momento, então saca sua arma para atirar nela. No dia seguinte, Nogumo encontra Iwer, que estava à procura deles após ouvir rumores sobre um trio passando facilmente pelo desfiladeiro ascendente. Iwer não perde tempo e imediatamente lhes atribui uma tarefa, levando Nogumo a comentar sarcasticamente que não esperava menos. Ao sair, Yu percebe que ela está dormindo profundamente e tenta descobrir a razão de seu silêncio recente. Nogumo reflete sobre a importância da missão que receberam de Iluer, que envolve localizar uma pessoa desaparecida, o que tem um valor significativo para ele. Nogumo estabelece duas condições para ajudar: fazer placas de status e fornecer ajuda quando necessário. Iluer concorda, e Nogumo fica emocionado por agora ter um aliado poderoso. Nogumo compartilha seu plano com Yu, incluindo uma parada na cidade lacustre de Ur e uma visita a uma fazenda de arroz. Ele está ansioso para finalmente conseguir um pouco de arroz depois de muito tempo. Na cidade de Eiko e os outros moradores trabalham juntos para construir um sistema de irrigação para suas plantações.
Assim que terminam, eles retornam à pousada para descansar e comer antes de retomar o trabalho no dia seguinte. Eiko começa a se preocupar com Shimizu, que está desaparecido há uma semana. Quando os moradores da cidade perguntam se ela está pensando em Shimizu, ela expressa sua preocupação, e eles a tranquilizam dizendo que ele retornará. O proprietário de repente se aproxima para perguntar como estão gostando da comida e os informa que usaram todos os seus temperos para prepará-la. Eles ficam mais preocupados ao ouvir essa má notícia e imediatamente começam a procurar uma solução. Eles também se perguntam o porquê, e o proprietário os informa que um grupo de monstros tem impedido os fazendeiros de pegar os temperos. Ele também lhes diz que um grupo de aventureiros foi lá para tentar parar os monstros, mas eles não retornaram. Agora Iruer enviou mais alguns aventureiros para vir e ajudá-los. De repente, Nagumo e as duas garotas entram e começam a discutir. Eiko imediatamente reconhece sua voz e vai cumprimentá-lo. Ele tenta enganá-la sobre sua identidade, mas ela lhe diz para parar de mentir e se pergunta o que aconteceu com ele. Ela o segura enquanto ele tenta sair. Yu diz a Eiko para parar de incomodá-lo. Mas Eiko lhe diz para cuidar da própria vida, pois ela está tentando falar com Nagumo. Yu diz a Eiko para se acalmar, vendo que ela perdeu a compostura. Eiko se desculpa e implora a Nagumo para lhe dizer a verdade. Nagumo admite sua identidade, tenta pedir comida e se distrai com o motivo de terem vindo ali. Eiko fica com raiva e bate na mesa para interromper a conversa deles, e ela pergunta quem são as duas garotas. Ambas se apresentam, e Shi revela que Nagumo a beijou, deixando Eiko com raiva e toda vermelha. Estou realmente furiosa. Agora Nagumo tenta explicar que ele apenas tentou salvar Shi depois que ela quase se afogou, mas Eiko lhe diz que sua explicação é completamente inaceitável. Enquanto eles começam a comer, Eiko começa a fazer muitas perguntas a Nagumo e percebe que ele não está lhe dando respostas adequadas. Isso a frustra, e um dos cavaleiros com ela de repente se intromete e começa a ameaçar Nagumo e as garotas que estão com ele. No entanto, Nagumo intervém, dizendo ao cavaleiro para parar, e usa sua arma para atirar na armadura do cavaleiro. Nagumo continua a comer sua comida, e todos começam a se perguntar por que ele está se comportando de maneira tão incomum. Depois de terminar sua refeição, ele declara que não está pronto para explicar o que aconteceu ou o que acontecerá. No entanto, ele avisa que se alguém entrar em seu caminho, ele os matará. Depois de conversar com Yu e Shi por um tempo, ele começa a sair. Yaka diz a Eiko e aos outros que ela nunca teve a chance de agradecê-lo. Eiko grita dizendo a ele que não vai desistir dele. Mais tarde naquela noite, Eiko fica intrigada com a violência repentina de Nagumo e se pergunta como ele conseguiu entrar em seu quarto. Ele explica que precisa conversar com ela e revela uma história antiga sobre por que ele não pode retornar com ela. Nagumo diz a Eiko que ele deve navegar por um labirinto para acessar sua magia e encontrar o caminho de volta para casa. Ele também revela que um de seus alunos tentou matá-lo direcionando magia para ele, fazendo-o cair no labirinto. Eiko fica surpresa com o que Nagumo disse e começa a pensar sobre isso. Nagumo começa a sair, mas então ele percebe que Eiko e todos os seus amigos querem ir com ele. Ele lhes diz que eles não podem ir junto porque o atrasarão, mas Eiko o persuade a deixá-los seguir, e ele concorda. Eles ficam intrigados sobre como sua moto pode carregar todos eles, então ele usa seu anel para invocar um carro e lhes diz para entrar ou ir no porta-malas, se não houver espaço. Enquanto Nagumo continua seu caminho para seu destino, Eiko descansa em seus ombros e Yu começa a sentir ciúmes. Ela lhe diz que, no caminho de volta, ela se sentará ao lado dele. Eles chegam ao seu destino e Nagumo libera alguns objetos semelhantes a drones para ajudá-lo em sua busca. Ele os chama de Ornis, e ele começa a ver alguma parte da montanha descobrindo algo muito perturbador. Ele vai verificar o que eles viram e descobre uma enorme trilha de pegadas, deduzindo que foi causada por uma criatura grande e de 4 patas. À medida que avançam pela montanha, finalmente chegam a uma imponente cachoeira. Nagumo lhes informa que consegue sentir a presença de alguém bem atrás da cachoeira e, sem hesitar, instrui Yu a afastar a água, deixando o restante da equipe de resgate completamente impressionado com sua façanha. Eles avistam uma caverna e decidem entrar nela. Nagumo avista Will e lhe diz que o chefe da guilda dos aventureiros o enviou para resgatá-lo. Will começa a contar como foram atacados. Ele começa a se sentir mal, percebendo que sobreviveu enquanto todos os outros morreram. Nagumo começa a dizer-lhe que ele deveria ser grato por estar vivo, em vez de se sentir mal pelo que aconteceu. Enquanto planejam retornar, eles inesperadamente confrontam o dragão negro que Will havia mencionado antes. Nagumo intervém para defender as garotas do ataque. Yu decide apoiar Nagumo com a ajuda de Shi para impedir que o monstro o mate enquanto ele está imobilizado. Juntos eles conseguem derrubar o dragão, pensando que venceram.
No entanto, logo percebem que o dragão emergiu da névoa e está começando a atacá-los novamente. Eles lutam para se defender de seus ataques. Nogumo imediatamente instrui Eiko a tirar os outros do alcance do dragão para mantê-los seguros e diz a Yu para fazer o mesmo. Yu então os avisa que, se não quiserem morrer, devem segui-la. Nogumo começa a lutar contra o dragão sozinho e percebe que o dragão está mirando especificamente em Will, e não nele. Ele percebe que é a primeira vez que uma criatura o ignora. Nogumo tenta usar suas armas para derrubar o dragão, mas é inútil, pois o dragão parece ser extremamente poderoso. Ele imediatamente chama Shi para ajudar, e ela usa seu martelo para golpear a cabeça do dragão na tentativa de fazê-lo desmaiar. Yu então traz um grande bastão afiado para Nogumo. Nogumo, que planeja matar o dragão, imediatamente força o bastão no dragão, fazendo-o acordar e falar. Todos ficam surpresos ao ouvir a voz do dragão, e ele começa a implorar para que removam o bastão de trás. Eles perguntam ao dragão o que ele quer, mas Nogumo continua a empurrar o bastão mais fundo na parte traseira do dragão, fazendo-o emitir sons de prazer. O dragão implora e promete contar-lhes tudo o que desejam ouvir, revelando como foi manipulada por um homem que passou um dia inteiro lançando um feitiço muito poderoso sobre ela para controlá-la e fazê-la cumprir suas ordens. Will imediatamente expressa descrença, mas Yu insiste que ela está dizendo a verdade e afirma que consegue saber quando alguém está mentindo. Ela então tenta implorar, sentindo-se culpada por matar pessoas inocentes. Nogumo a ignora e tenta enfiar o bastão mais fundo em suas costas, mas é impedido por Yu. Ela explica a ele que estava sendo controlada e não sabia o que estava fazendo. Nogumo pondera sobre isso, e o dragão lhe diz para remover a vara dela. Quando Nogumo pergunta por quê, ela lhe diz para se imaginar como uma mulher com uma vara grossa presa dentro dela pela parte traseira. Enquanto Nogumo começa a remover a vara, ela começa a fazer sons de prazer, e Nogumo se cansa disso e a remove com sua força. Ela imediatamente volta à sua forma humana normal e se apresenta a eles como Theo. Ela os informa que o Homem de Capuz Preto pretende usar os monstros para atacar a cidade. Nogumo usa suas habilidades para ver que um grande número de monstros está se dirigindo para a cidade. Ele decide retornar à cidade para alertá-los sobre o ataque iminente. Além disso, ele percebe que Tio não consegue se mover por não ter mais energia, então ele começa a puxá-la consigo. Em resposta, Tio começa a gritar de forma irritante para ele. Parece que Tio é incapaz de resistir às habilidades de bastão de Nogumo. Espere um minuto. De volta à cidade, Eiko começa a implorar para que ele os ajude na guerra que está prestes a acontecer. Nogumo de repente recusa o pedido, sentindo que tudo o que foi enviado para fazer foi cumprido e desejando voltar aos seus planos. No entanto, sua professora persiste e insiste para que ele faça isso por ela. Após muita persuasão, ele se levanta com Shi e Yu e lhes diz que eles precisam começar a se preparar para o ataque. Eles começam a construir muitas defesas ao redor da cidade com base no plano de Nogumo, e todos parecem felizes em fazê-lo. Depois de um tempo, comida é trazida para que possam ter força enquanto trabalham. Após um dia inteiro de trabalho, Eiko vai até Nogumo para perguntar se ele ainda precisa de algo dela. Ele lhe diz que está tudo bem e que está esperando e antecipando o ataque deles. Mais tarde naquela noite, Sono vem vê-lo para agradecer por salvar sua vida no labirinto. Ele lhe diz que foi sorte, mas ela permanece grata e o agradece por sua ajuda. Ao se virar para sair, ele a chama de volta e lhe dá um conselho amigável para não morrer. Considerando que ela poderia ajudá-lo na batalha, ela imediatamente se despede. Ele então percebe que Tio estava espionando e lhe diz para sair do esconderijo. Ela começa a perturbá-lo com perguntas, fazendo-o ficar irritado. Yu e Shi observam de longe e veem como Tio é irritante. Após muita discussão, Nogumo começa a notar os monstros se aproximando e inicia a execução de seu plano. Ele se dirige aos cidadãos de para motivá-los e ajudá-los a superar o medo. Com o apoio de Yu, Tio e Shi, eles lançam um ataque aos monstros e começam a eliminá-los em grande número. Depois de algum tempo, Theo de repente fica exausta e percebe que o anel desapareceu de seu dedo. Ela informa Nogumo, e ele lhe diz para descansar, pois eles cuidarão disso. Nogumo de repente percebe que está sem balas e imediatamente informa Yu para focar seus ataques nos monstros maiores, para que ele possa se concentrar nos menores. Ele rapidamente pega sua moto e junto com Shi vai confrontar os monstros. Nogumo começa a usar sua pistola para eliminá-los um por um, enquanto Shi vai atacar os monstros maiores. Ela vê alguns monstros tentando escapar, mas os puxa de volta e os destrói como uma deusa. Nogumo então confronta o líder dos monstros e o avisa que ele escolheu a pessoa errada para brigar enquanto aponta sua arma para ele.
O líder tenta escapar, mas Nogumo o derruba, o captura e o leva de volta para ver sua professora. Todos percebem que ele é Shimizu e começam a se perguntar o que o fez fazer tal coisa. Ele lhes diz que quer mostrar o quão grandioso ele é, e sua professora começa a se perguntar como mobilizar um exército de demônios os fará ver o quão grandioso ele é, o que é a atitude mais estúpida de todas. Mas pelo menos combina com sua cara de bobo. Enquanto conversam, ele de repente agarra a professora e os avisa que vai esfaquear o pescoço dela com uma agulha venenosa se eles se aproximarem dele. Ele exige que Nogumo lhe entregue suas armas, mas Nogumo recusa. Em vez disso, ela tenta salvar a professora, mas é atacada e ferida por engano. Nogumo acaba matando o garoto e então imediatamente percebe que sua professora foi envenenada. Ele derrama um pouco do antídoto em sua boca e a beija para que ela possa tomar o remédio. Ele também pega um pouco do remédio para derramar nas feridas de Shi a fim de curá-la. A professora imediatamente implora a Nogumo para salvar a vida de Shimizu, apesar do que ele fez. Mas Nogumo a ignora, e em vez disso, atira nele 2 vezes, dizendo à sua professora que ele era um inimigo e que não acredita em segundas chances. Sua professora começa a chorar, e Nogumo parte. Ao sair, Nogumo e os outros refletem sobre tudo o que aconteceu, e eles lhe dizem que sua professora ainda pensará no que ele fez, e não se sentirá mal por isso. Assim que Will chega ao lugar de Ilwer, eles trocam saudações. Ilwer expressa surpresa, pois pensou que Will nunca voltaria vivo. Nogumo responde, dizendo que Will teve sorte. Ele diz a Ilwer que precisa de mais uma placa de status para Tio, o que a faz sorrir, pois significa que ela faz parte do grupo. Eles chegam ao quarto e Tio começa a se perguntar se está tudo bem para ela conseguir uma placa de status de alto nível. Ela a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela se lembra da promessa que Nogumo lhe fez e pergunta a ele sobre isso, mas ele permanece em silêncio e olha pela janela. Tio deita na cama, sonhando com seu reino e as palavras de seu pai da infância, recusando-se a acordar. Yu então usa um chicote para acordá-la, lembrando-a de que precisam ir às compras e encorajando-a a se levantar para não se atrasarem. Enquanto isso, Nogumo leva Shi para um passeio para visitar vários lugares na cidade, como prometido. Eles encontram um aquário e Shi expressa seu interesse em visitá-lo, ao que Nogumo concorda. No aquário, Nogumo olha para um peixe Gigachad falante e começa a fazer-lhe perguntas, esquecendo que veio com Shi e se perdendo na conversa com o Gigachad. Depois de um tempo, Shi volta para confrontá-lo, e Gigachad se desculpa. Ele decide responder a mais uma pergunta de Nogumo. Nogumo pergunta ao Gigachad o que ele está fazendo em um aquário. Gigachad explica que foi acidentalmente empurrado por uma corrente de água, e Nogumo decide libertá-lo. Gigachad o agradece e os informa que há um grande número de escravos na cidade e os aconselha a serem muito cuidadosos, e eles se despedem. Ao começarem a sair, ela pergunta se ele se sente confortável em deixar Tio se juntar a eles. Ele lhe diz que gosta de Tio, mas acha que Tio é uma pervertida. Shi o assegura de que gosta de Tio do jeito que ela é, seja ela pervertida ou não. Então, Nagumo lhe diz que pode sentir uma presença abaixo deles e percebe que a pessoa está fraca e precisa de ajuda. Enquanto isso, Yu e Tio começam a falar sobre Shi e como ela tem sido gentil com elas, e também o quanto ela ama a todos e a tudo. Nogumo e Shi entram no esgoto, onde encontram uma mulher que foi deixada sozinha. Nogumo a pega, e Shi a reconhece como sendo de sua tribo. Eles veem que ela está com muita fome, e ela se apresenta a eles como Mayu. Shi a ajuda a tomar banho e depois a ajuda a se secar. Nogumo entra e a ajuda com o cabelo. Ele: "Vamos, entre logo, Kim." Eles começam a se perguntar o que fazer com ela. Nogumo então lhes diz que terão que levá-la à guarda da cidade, que cuidará dela. No entanto, Mayu começa a chorar e insiste que quer ficar com eles porque gosta deles. Nagumo a ignora e a deixa, mas não muito depois, eles ouvem uma explosão vindo de onde a deixaram. Eles rapidamente vão verificar e veem que ela foi sequestrada. Depois de ler a mensagem na parede, eles ficam preocupados, e ambos planejam salvá-la. Nogumo então começa a encontrá-los um após o outro, e eles começam a procurar Mayu e salvar as outras crianças da cidade que foram levadas. Nogumo finalmente encontra Mayu, mata o líder dos traficantes de escravos e começa a destruir seus esconderijos. Ele então a leva alto no céu para que ela possa ver seus esconderijos sendo destruídos. Mayu os agradece e eles notam como ela é fofa. Ela chama Nagumo de papai porque ele não gosta de ser chamado de irmão mais velho. Não gosta de onde isso está indo. As garotas dizem a Nagumo que querem filhos e estão prontas para tê-los, mas ele lhes diz para guardar as piadas para quando estiverem na frente de um espelho.
Aquela houve uma violação. Pessoalmente eu não aceitaria. Eles começam a seguir em direção a uma cidade posto avançado, e Nagumo fica cada vez mais frustrado com a maneira como ela está dirigindo sua motocicleta e expondo sua roupa íntima. Ele contempla colidir com ela, mas Shio supera habilmente. Ao chegar à cidade, Nogumo é perturbado por um incidente passado que ocorreu lá. Quando Mayu pergunta sobre seu bem-estar, ele apenas menciona que já esteve nessa cidade antes. Ao chegar à cidade, o grupo se encontra com o líder da guilda para apresentar um relatório de suas recentes aventuras e dos itens que adquiriram de Ilwer. De repente, um aventureiro irrompe e os informa urgentemente que demônios invadiram o labirinto. Ele implora Nogumo para se juntar a ele, especialmente porque ele é conhecido por ter sobrevivido a encontros com demônios antes. Após alguma hesitação, Nogumo concorda em acompanhar o aventureiro para proteger seus amigos de possíveis danos. Enquanto isso, de volta ao labirinto, os outros aventureiros estão intrigados, pois não encontraram monstros ou demônios, apesar de verem sangue fresco no chão. Enquanto discutem a misteriosa ausência de criaturas, de repente ouvem uma voz vindo de uma caverna. Um demônio aparece e convida um dos heróis a se juntar a ela, mas ele recusa. O demônio então lhe oferece a chance de unir forças com seus companheiros de equipe, mas ele também recusa. Ela percebe que como todos se recusaram a unir forças com ela não tem mais utilidade para eles. Ela terá que permitir que o monstro os mate. Ela começa a lutar contra eles, e os aventureiros começam a dar tudo de si para se defender e matar o monstro. Eles aumentam seus ataques e percebem que os monstros são muito fortes, o que os faz questionar o porquê. Eles também observam que os monstros estão sendo protegidos, porque enquanto os atacam, ela continua a curá-los. Endo explica a Nogumo como conseguiu escapar para procurar ajuda. Ele percebe que Mayu estava comendo pipoca e imediatamente grita com ela. Nogumo o avisa para nunca mais gritar com sua filha daquele jeito e Endo se desculpa. Enquanto isso, os aventureiros no labirinto ainda estão lutando por suas vidas contra os monstros. Uma das garotas tenta usar um escudo para proteger os outros aventureiros, mas ela é finalmente morta por um demônio no labirinto. O grupo então começa a recuar ao perceber que o demônio é muito poderoso para eles. Eles começam a considerar seguir as ordens do demônio para se juntar a ela, mas alguns dos aventureiros recusam, pois não podem confiar no demônio. Eles continuam a lutar contra o demônio, e veem que ela matou o Capitão Mel, o que deixa Aminagawa muito irritado. Ele começa a atacar o demônio e quase a mata, mas então ele vê que ela tem um pingente e imediatamente se impede de Isekai'la. Enquanto isso, Endo continua a implorar a Nogumo por ajuda. E Nogumo concorda em ir salvá-los no labirinto. Quando ele chega, impede imediatamente que dois monstros matem dois de seus amigos. Todos ficam surpresos ao vê-lo, e Shizuku fica sem palavras. Nogumo imediatamente começa a derrubar todos os monstros do demônio, deixando-a chocada. Ela pergunta a ele como ele consegue fazer tudo isso, e Nogumo lhe diz que ela ainda está usando magia de baixo nível nele. Seus outros companheiros de equipe também ficam surpresos com o quão poderoso ele se tornou. Ele os ignora e continua atirando nos monstros. Rindo agora, Nogumo então mira no curandeiro dela e imediatamente elimina mais monstros. Ela então percebe que ele eliminou sua curandeira e ele lhe diz que ela está prestes a fazer uma viagem ao inferno e não poderá retornar. Seus velhos amigos então começam a discutir se ele é o único ou não. Yu então pergunta a Yama se ele quer trair Nagumo novamente, fazendo-o molhar as calças. Ele e sua equipe começam a lutar contra os monstros restantes, e a garota demônio fica surpresa e pergunta quem ele é. Ele ajuda sua velha amiga com uma espada muito leve que a auxilia a matar a serpente que a estava atacando. Nogumo então pergunta a ela o que um demônio está fazendo com monstros e o que ela está fazendo no labirinto. Ela se recusa a dizer a ele. Então Nogumo imediatamente atira em suas pernas, fazendo-a cair no chão e começar a sangrar. Apesar disso, ele lhe diz que a matará. Em resposta, ela o avisa que seu amante virá e o matará. Nogumo ri e declara com confiança que matará qualquer um que vier por ele, seja humano ou um deus. Seus amigos imediatamente tentam impedi-lo de matá-la, mas como de costume, ele os ignora e a mata a tiros. Eles conversam por um tempo e então começam a voltar. Nogumo começa a discutir com o herói sobre tudo o que aconteceu e por que ele a matou. Ele lhe diz que o fez porque ele estava com muito medo quando teve a chance. Ele também lhe diz que não se importa se são colegas de classe, ele não hesitará em matá-lo se ele ficar em seu caminho. Todos ficam assustados com ele e com medo, porque veem que ele se transformou em uma pessoa totalmente diferente do que costumava ser.
Eles chegam lá fora e vem um grande exército esperando por eles, o que os tranquiliza. Kaori então se aproxima dele e lhe diz que quer se juntar a eles em sua jornada. Yu imediatamente a bloqueia e lhe diz que ela não tem o que é preciso, mas Kaori confessa seu amor a Nogumo. Nogumo surpreende a todos ao dizer a Kaori que tem sentimentos por outra pessoa e não pode ficar com ela. Ela entende e pede para ficar ao lado dele, independentemente. Yu aceita e vê cuidar de Nogumo como um desafio. Kaori então começa a perguntar a ele sobre um filho e com quantas garotas ele esteve. Ele evita as perguntas e sai, dizendo a ela que eles partirão cedo na manhã seguinte e para não se atrasar. Na manhã seguinte, Kaori se despede de suas amigas. Shizuko permite que ela vá com Nagumo. Percebendo o quanto ela o ama, apressadamente, ela corre até ele, e ele imediatamente convoca um carro. Depois disso, ele e todas as suas divas atrevidas entram e seguem caminho. Embora todos estejam desconfortáveis com a situação apertada, Tia fica excitada com isso, o que Kaori acha estranho. Nesse momento, todos começam a reclamar de fome, mas Nogumo os ignora a princípio. É só quando Yu confirma que também está com fome e adiciona um lamber sedutor de lábios que Nogumo finalmente presta atenção. Isso chama a atenção de Pervitae, que se pergunta por que Yu fez aquilo. No entanto, Nogumo está determinado a encontrar o caminho de casa, e não se importa em levar todas as garotas com ele. Ele promete que irá isekai qualquer um que se interponha em seu caminho, mesmo que essa pessoa seja um deus. Se você assistiu até o final, digite Nagumo é um alfa nos comentários. Por favor, curta e se inscreva. Além disso, junte-se à nossa incrível comunidade Discord, para nunca perder nossos novos vídeos e atualizações. O link está na descrição. Não sabe o que assistir em seguida? Você definitivamente vai gostar da história de Lug, um assassino feio e incrivelmente habilidoso, que reencarna após ser traído pela própria organização, que o criou para ser um assassino. Ele se encontra em um novo mundo com magia superpoderosa e habilidades de nivelamento, em uma missão para realizar um último assassinato junto com suas novas e belas esposas. Quer saber mais? Confira nosso vídeo mais recente e descubra.